Aqui nessa página a gente mostra para vocês o estudo dos radicais. Tanto os derivados de alcano, que são a alquila, radicais alquila, quanto os derivados de aromáticos, que a gente vai ver na próxima página, que são os radicais arila. Muito bem, quando eu mostro o radical, o que interessa é que essa matéria é apresentada para vocês, porque a gente vai ter que dar nome a cadeias ramificadas. Isso quer dizer que você vai selecionar a cadeia mais importante, que é a principal, e tudo que não participar da cadeia principal, eu vou chamar de ramificação, de radicais. E aí eu tenho que saber o nome para complementar o nome do composto. Então, nota que eu coloco aqui, radicais com 1 carbono, 2, 3, 4 e 5, que são os principais radicais alquila exigidos pelas bancas de vestibular. Agora, quando eu olho para cá, nota que eu botei a estrutural e a condensada em todos eles, com exceção desse, tá? Eu estou vendo aqui uma minhoca. Alguma coisa que aparece, é comum a todos os radicais. Isso aqui chama-se valência livre. E ela só ocorre dentro de uma reação química, onde existe a quebra de uma ligação covalente homogênea, ou seja, a quebra se dá produzindo espécies químicas com seus elétrons de origem. Eu vou mostrar isso para vocês agora, espera aí. Aqui, o que é um radical livre? Né? Eu faço a pergunta e eu mesmo respondo. Repara que eu coloquei aqui o metano, um carbono MET, composto formado por ligações simples AN, tá? Hidrocarboneto, formado exclusivamente por carbono e hidrogênio O. Metano é o mais simples dos hidrocarbonetos. Repara que eu tenho 4 ligações covalentes iguais. Então, o que eu vou fazer aqui, eu poderia fazer em qualquer uma. E aí eu peguei o par eletrônico dessa ligação e aquele papo, isso ocorre dentro da reação, né? Através de energia. E a gente viu isso em energia de ligação, lá em termoquímica, né? Você tem a quebra de uma ligação do reagente para a formação do produto. Só que essa quebra aqui, ela é chamada, e essa matéria a gente vai ver em efeitos eletrônicos, mais tarde em reações da química orgânica, ela é uma cisão, uma quebra homogênea, que é chamada de cisão homolítica. Porque quando você quebra a ligação, repara que eu produzo espécies químicas que mantêm o seu elétron de origem, está vendo? Então, quer dizer, isso aqui, essa espécie que está com o seu elétron de origem, esse elétron de origem chama-se valência livre. Porque a partir daqui, ele vai reagir com outra espécie, formando aquele produto que a gente falou numa equação química. Então, quer dizer, esse cara é altamente reativo, como esse. Ele é altamente instável, a tendência dele é reagir. Então, a gente chama de radical livre toda espécie que, após a cisão homolítica, a quebra homogênea da ligação, cada espécie fica com seu elétron de origem, de radicais. Então, é aí que surge, você pode indicar pelo pontinho, que indica o elétron livre, ou pelaquela minhoquinha. E é por aqui que esse radical vai se ligar à cadeia mais importante, que a gente vai dar o nome de cadeia principal. Valeu? Então a gente vai voltar para a página inicial. Só um minuto. Então, explicado de onde surge essa valência livre, agora eu entendo que radical é a parte menos importante de todo composto ramificado. Ele vai se ligar com um carbono, eu só tenho esse cara aqui, Ele vai se ligar por aqui à cadeia principal. Para dar nome a um radical, basta pegar a quantidade de carbonos, prefixo MET, e mais a terminação IL. Ou seja, olhei para a cadeia, separei a principal. Tudo que não for da principal é radical. Como é que eu vou dar o nome? Prefixo mais terminação IL ou ILA, metil ou metila. Com 2 carbonos, mesma coisa, tanto faz aqui ou aqui,
É por aqui, pelo carbono primário, que esse cara vai se ligar à principal. Nome dele, 2 carbonos et, se não é da principal, é ramificação, e o oíla, etil ou etila. Então, esses dois molinho. Já com 3 carbonos, olha aqui, ó, eu posso ter, eu vou vir para condensada, que é mais fácil a visualização. Eu tenho aqui 3 carbonos prop, como é radical il ou ila, propil ou propila. Repara que tanto no carbono primário esse ou esse, eu tenho a valência livre. Então é por aqui ou por aqui que ele vai se ligar à principal. A outra opção é você, mesmo radical propil, só que quem vai se ligar à cadeia principal é o carbono secundário. Então a gente tem que colocar esse nome no radical. Sec-propil está dizendo que eu estou analisando o radical com 3 carbonos, porém, quem se liga à cadeia principal ou o carbono da cadeia principal é o secundário. Daí a palavra sec. Com 4 carbonos, eu vou ter 4, tá, lineares, ou seja, só carbono primário e secundário, igualzinho o propil. E já que tem 4, é but, como é radical, il. Repara que a valência livre também, ó, carbono primário, aqui ou aqui. Então, butil, tá? É o primeiro, é o mais simples, né? De dar nome dos radicais com 4 carbonos. Já aqui, mesmo lance análise daqui de baixo, com 3 carbonos, eu continuo com os 4 carbonos, porém, quem se liga à cadeia principal é o secundário. Daí a obrigação de colocar a palavra sec-butil. Essa formação e essa, com 4 carbonos, apresenta, ó, carbono terciário. Isso é radical, isso é radical. Qual é a diferença? Aqui, quem se liga à cadeia, vou olhar para cá, que o visual é mais fácil, quem se liga à cadeia principal é o terciário. Portanto, a obrigação de botar a palavra tercibutil, porque tem 4 carbonos, but, mais il ou ila. Já aqui, a mesma formação de cima, só que quem vai se ligar à cadeia principal dessa formação é o carbono primário, ou aqui, ou aqui, ou aqui. E aí eu coloco a palavra iso. E aí um detalhezinho que eu acho que melhora a tua compreensão visual. Repare, eu vou mostrar por aqui, que a forma iso, e isso aqui pode ser alongado para o pentil, butil, hexil, é só você ir colocando carbono para lá. Legal? Repara que a valência livre está nesse carbono extremo. No lado oposto, você tem essa forquilha, ó. Então a forma iso sempre vai apresentar essa forquilha do lado oposto da valência livre, do carbono que se liga à cadeia principal. Só para deixar claro. E a última forma com 5 carbonos, ela vai ser, ó, 5 pente, né? Radical e o pentil. Eu vou ter o pentil, que basta botar mais um carbono aqui e a valência livre. O sec-pentil, basta botar mais um carbono lá e a valência livre é secundário. O tercibutil, o pentil no caso aqui, né? Basta empurrar um carbono para lá, assim. Ou seja, com 5 carbonos, você vai ter tudo isso, o isopentil. Porém, o mais importante, o mais usado, é a forma anel, onde você tem um carbono quaternário. E a valência livre, obrigatoriamente, tem que estar em carbono primário, porque ele é rodeado por carbonos primários. Então, eu colocando valência livre aqui, aqui, aqui ou aqui, eu tenho neopentil. Gente boa, esses são os principais radicais derivados de alcano. Daí radicais alquilo. Estou apresentando, falei um pouco rápido, porque isso aqui a gente vai usar em nomenclatura. Agora eu quero que você seja apresentado. Não precisa decorar. Eu dei alguns detalhes para você ver por que o sec, o terce, da onde surge iso, o detalhe, da onde surge nel, do carbono quaternário, só para você ser apresentado, para você ficar ciente de que esses caras, eles existem. Quando a gente começar a dar o nome de cadeias ramificadas, aí você vai ver que isso aqui fica muito fácil. Valeu? Daqui a pouco a gente está de volta.